Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, fica ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem. Hoje a liturgia, ela nos leva a relembrar de modo muito especial o sacramento do Crisma. Então, na aclamação ao Evangelho, está escrito assim: que o Pai do Senhor Jesus Cristo nos dê do saber o Espírito. Conheçamos assim a esperança a qual nos chamou como herança. Então, saber do Espírito, os dons do Espírito Santo. O Evangelho vai dizer que os apóstolos ungiam as pessoas com óleo. E é bonito perceber a riqueza da nossa igreja. E que ela não é fruto de um acaso, mas ela foi instituída pelo próprio Jesus, e seus ritos também foram ensinados por ele, e ao longo do tempo, conduzidos pelo Espírito. Então, quando nós somos ungidos pelos apóstolos com óleo, ainda no dia de hoje, vale lembrar que a sucessão dos apóstolos, desde Jesus até os dias de hoje, ela continua, ela se mantém. São os bispos. E são os bispos também que fazem a celebração do sacramento do Crisma, ungindo o crismando com óleo. E naquele momento é confirmado o batismo e a pessoa recebe os dons do Espírito Santo. Percebam como tudo é muito bem ligado. E nós, igreja militante, ou seja, a igreja que está a caminho do Senhor, nós somos conduzidos por Ele da mesma forma que quando Jesus caminhava conosco. E ao olhar para o sacramento do Crisma, primeiro a gente relembra dos sacramentos da iniciação. E também nós precisamos observar o que é o sacramento. O sacramento, a graça do próprio Deus, um sinal visível de Cristo na terra.
Então, por meio dos sacramentos, nós entramos em comunhão íntima com o Senhor. E isso não pode ser desconsiderado. Isso não pode ser tido como um rito qualquer, uma obrigação. Não, nós precisamos entender a graça dos sacramentos e, por isso, precisamos buscá-los. Então, primeiro, normalmente, nós recebemos o batismo. E a grande maioria das pessoas recebe o batismo ainda nos primeiros dias, primeiros meses de vida. E no batismo nós somos agraciados com o dom de sermos filhos e filhas de Deus. A crisma, ou o crisma, é o sacramento que confirma o batismo. Porque no batismo, muitas vezes foram nossos pais que pediram para nós sermos batizados. Já na crisma, a própria pessoa, ela se reconhece necessitada de Deus, ela se reconhece como parte integrante dessa grande família que é a igreja, ela se reconhece no caminho da salvação. A aclamação vai dizer, a esperança a qual nos chamou como herança. A gente já dizia isso ontem, mas essa esperança é uma esperança que não pode morrer jamais. Esperança do reino dos céus. Essa pessoa, ela se vê, nós nos vemos parte disso. Parte da herança, parte desse povo que caminha rumo ao seu Senhor. E aí ela, ou seja, cada um de nós, a gente decide tomar posse da graça de Deus, decide darmos o nosso sim a Ele, decidimos confirmar o nosso batismo, ou seja, o sacramento do crisma sou eu dizendo para Cristo e para a igreja que eu pertenço àquele lugar. Que eu farei da minha vida uma entrega ao Senhor. E eu me ligo mais intimamente a Ele. Porque, volto a dizer, o sacramento é um sinal visível da graça de Deus. Então, hoje eu quero te convidar a, se você não buscou ainda o sacramento do crisma, procure a sua paróquia, procure saber do tempo da preparação e viva intensamente esse tempo de preparação. Como duas pessoas que se organizam para fazer uma festa, ou como um conjunto de amigos que se alegram por receber o convite para participar de uma grande festa, a festa de celebrar o seu sim a Deus. Isso deve ser um motivo de grande alegria. Isso deve ser realmente um motivo para se festejar. É um momento que, ao começar a assumir essa maturidade da fé, começar a aceitar o convite do chamado de Deus, a gente passa a manifestar a Ele e também publicamente aos irmãos esse nosso sim. Então faça uma boa preparação e dê o sim a Deus por meio da sua vida. Se permita ser ungido com óleo por um dos apóstolos do Senhor e assuma para si tanto a esperança do céu como a graça dos dons do Espírito Santo, para que na nossa vida a gente possa
cumprir com a vontade de Deus, que a gente possa estar mais próximo, ou seja, ser mais íntimo dele, é fundamental a graça do Espírito Santo. É fundamental nós dizermos o nosso sim, lembremos sempre, eis que estou à porta e bato, disse o Senhor. Se abrides, farei ali a minha morada. Então, o crisma é esse abrir a porta a Deus. É dizer, Senhor, sim, eu confirmo o meu batismo. Eu sou teu filho, eu sou tua filha. E assim eu quero permanecer. Que a gente possa viver as riquezas, as graças, em especial as graças sacramentais que são derramadas em nossas vidas. E utilizar dessas graças para estreitar o nosso relacionamento com o nosso Senhor. Querido Jesus, te agradecemos pela reflexão de hoje, te agradecemos por o Senhor estar tão presente em nossa vida, em nossa caminhada de fé. Te pedimos, fica conosco, Senhor, fica conosco para sermos fiéis a Ti e dá-nos a graça de nunca vos abandonar. Muito obrigado, Jesus. Amém.